Salve, queridos e queridas! Eu quero compartilhar um pouquinho uma experiência que eu venho tendo, vou tentar ser breve. E isso tem a ver com um relacionamento que eu venho desenvolvendo, porque nem sempre tive, com o rezo do rosário. E o interessante desse relacionamento e do porquê eu acho essa experiência válida de ser compartilhada é que eu não sou católica, tenho tive uma criação católica e tenho uma ascendência ancestral católica, pelo menos recente, né, das últimas, talvez aí 3 gerações, pelo menos, com certeza antes de mim, de ambos os lados. Então, o catolicismo na minha vida ele é muito uma questão assim cultural e ancestral. E eu tenho esse laço com o catolicismo, embora ele não seja para mim uma religião. E tendo sido criada nele, tem vários aspectos dele que me são muito familiares, mas não é aquilo que eu vivencio na minha espiritualidade. E aí, talvez justamente por isso, eu não tinha um relacionamento nem quando eu era católica, se bem que eu frequentei o catolicismo acho que até uns 13 anos só, então também não deu muito tempo de algumas coisas. Mas nem quando eu era católica eu tinha um relacionamento com o rezo do rosário especificamente, né? E era um objeto que eu achava interessante, bonito, via ele principalmente sempre na cabeceira da cama da minha avó materna. Ela sim rezava o rosário todos os dias, eu acredito que até 2 vezes por dia, se eu não estiver enganada. Mas não tinha muita proximidade, né? E quando eu era criança, principalmente, eu participava de novenas, mas ali do meu jeito, né? Nem tinha um terço na mão, nada. E aí eu paro então de frequentar o catolicismo ali por volta dos 13 anos, eu acho. Entendo que realmente o meu caminho não é ali, né? E, enfim, corta agora para alguns anos atrás, eu acompanhando uma pessoa que eu seguia no Instagram, chamada Márcia Merma, ela veio a fazer um rezo com um terço, voltado particularmente para Maria Madalena, com quem eu tenho já um relacionamento bastante próximo. E aí eu fiquei muito interessada naquilo, porque eu falei, gente, como assim? Eu posso fazer um rezo do rosário, fazendo as minhas adaptações, fazer um rezo do rosário do jeito que ele ressoa para mim, do jeito que faz sentido para mim. Que coisa incrível. Então eu lembro dessa primeira experiência, que foi entrando em contato com essa mulher que trouxe um rezo de uma forma bem particular, assim, dentro da relação dela com Maria Madalena, o que já fez muito sentido para mim, porque é a relação que eu também tenho. E aí ela trazia algumas ave-marias adaptadas, ela misturava alguns tipos de ave-maria diferente, que eu acho lindíssimo, né? A maneira como ela reza, acredito que reza ainda, embora não seja a maneira que eu rezo hoje, mas eu acho lindíssimo e, enfim, me traz realmente muito uma sensação do sagrado e dessa conexão. Aí um tempo depois eu tive acesso a esse livro aqui, que não foi editado em português ainda, infelizmente. O título dele é O Caminho da Rosa. E os autores dele, é um casal que escreveu junto, vão falar sobre as origens do rosário não só catolicismo, mas pré-cristianismo. Vão trazer toda a história do rosário de muito antes, né? O rosário é esse oferecer literalmente rosas para a Senhora ou a Nossa Senhora, como a gente diz hoje, né? Principalmente depois do cristianismo. E eles vão discorrer lindamente sobre
essa conexão do rosário, anterior à maneira como ele foi depois adaptado para o uso na igreja. E aí a igreja com certeza fortalece muito, né, essa prática, embora que de um jeito totalmente diferente do que os autores colocam, por exemplo, nesse livro. Lembrando que nenhum dos autores desse livro é nem católico, nem protestante, nem cristão, e nem religiosos, assim, de uma maneira geral, e eles desenvolveram um relacionamento com Nossa Senhora, porque o autor do livro, né, ele foi abençoado, vou dizer, com uma aparição de Nossa Senhora, e ele brinca que ele não era um candidato muito provável, porque ele era ateu, inclusive, né? E ele não se considera religioso ainda hoje. Eles desenvolvem então esse relacionamento e aprofundam, né, nessa conexão com o uso do rosário, porque na aparição que ele recebeu, digamos assim, a Nossa Senhora pedia para ele rezar o rosário. E aí ele foi aprofundando nessa pesquisa e eles foram descobrindo essas origens muito remotas do rosário, que são lindíssimas, inclusive. E com isso eles criaram depois um grupo no Facebook que reúne muita gente que tem uma conexão muito profunda com o rosário, de vários lugares do mundo, acho que mais dos Estados Unidos, porque é onde eles estão, mas de vários lugares do mundo, e pessoas que não necessariamente são cristãs ou católicas ou se consideravam religiosas antes, e vem vivenciar então essa devoção e a prática de grandíssima elevação espiritual que é, e eu considero também na minha vida, o rezo do rosário. E aí eu queria então compartilhar um pouco dessa perspectiva, porque pode ter muita gente que já é, né, da fé católica ou já é cristão e não necessariamente tem o hábito de rezar o rosário, ou até tem o hábito, mas não tem necessariamente uma conexão muito profunda com ele, acaba fazendo isso às vezes de uma forma um pouco ali no piloto automático, como acontece às vezes. E outras pessoas que acham que não vão ter nada a ver com isso, porque afinal de contas elas não são nem católicas nem cristãs. Então eu acho muito interessante essa partilha, porque ela abre uma janelinha para pessoas que talvez queiram explorar aí uma curiosidade que elas possam ter, ou reacender um relacionamento que já existia, que possa estar muito adormecido com essa prática, que acaba sendo uma prática meditativa profunda, porque para mim os grandes pontos chaves, né, no rezo do rosário são a intenção que você coloca, né, ou a conversa que você tem com a Senhora, com a Nossa Senhora antes, né, as intenções que você coloca, para quem que você está oferecendo, para quem que você está pedindo, e a sua concentração, o seu estado de presença profunda enquanto você está fazendo aquilo. Então é algo realmente de se fazer com uma entrega muito grande, é um momento de conexão muito profundo. E eu faço de uma forma onde eu vou adaptando. Eu não faço 50 Ave Marias, é muito raro, embora seja uma oração que eu tenho uma relação direta e profunda, a Ave Maria, mas eu não faço normalmente as 50 Ave Marias. E aí eu descobri recentemente que quando eu digo, e tenho feito em algumas ocasiões, não em todas as vezes que eu rezo, porque eu rezo diariamente o rosário. Aliás, eu digo rosário, mas eu quero dizer terço, né? Porque o terço é 1/3 do rosário, que são 150 voltas, ou 200 agora. E recentemente eu percebi que quando eu digo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, benditos os frutos do teu ventre, eu tenho feito várias vezes só essa parte da oração, ao longo da onde seriam as Ave Marias. Às vezes eu intercalo as 3 Ave Marias do início, eu faço completas, né, uns Pai Nossos, depois eu vou adaptando, uso outras frases de cura,
Uso frases de cura ancestrais, muitas vezes ali misturadas no rezo, que para mim ressoa muito. E quando eu digo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, benditos os frutos do teu ventre, primeiro que eu sinto uma conexão direta no corpo. Então é assim que a gente sabe se a gente está conectado. O seu corpo, ele responde aquilo que você está dizendo. E depois que eu percebi que é uma forma de eu abençoar muitas mulheres, quando eu digo isso. E acaba que quando eu estou rezando, o rosto de várias mulheres aparece na minha mente. E às vezes pessoas muito improváveis, que eu não necessariamente optaria voluntariamente por abençoar, por exemplo, né? Então é muito lindo, é uma prática de cura do feminino que tem a ver com a gente curar a nossa conexão com a nossa origem, sejamos nós homens ou mulheres, porque a gente é gerado dentro desse corpo de mulher, desse feminino. Então a conexão, curar a conexão original com o feminino é curar o nosso relacionamento primeiro com a gente mesma, com a gente mesmo. E aí outra coisa que eu percebi quando eu digo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, benditos os frutos do teu ventre, tem um efeito em mim similar ao do Ho'oponopono. É como se eu estivesse me perdoando, me liberando, porque benditos os frutos do teu ventre, eu também sou fruto, né? E daí a gente está abençoando quem gerou e quem foi gerado. E esse ciclo de bênçãos, ele vai aumentando, ele vai se retroalimentando dele mesmo, e rostos e mulheres vão aparecendo para você dedicar a intenção e abençoar. Então tem sido uma prática muito linda. E assim como quando eu incluo frases de cura ancestral, que aí eu trago como herança da constelação, mas não necessariamente precisa ser feito desse jeito. Você pode misturar mantras, por exemplo. Esse casal que escreveu o livro O Caminho da Rosa, que eu comentei agora, eles receberam uma espécie de uma canalização, não sei se eu posso chamar de mantra, mas uma oração mântrica, sei lá, que mistura um trecho da Ave Maria em latim e um trecho de um mantra para a deusa hindu Kali. E aí o resultado ficou que eles dizem Ave Maria gratia plena Dominus tecum, que é a primeira frase da Ave Maria em latim. E daí depois eles dizem Kalima, Kalima, Om Shri Kalikaya, Om Shri Kalikaya. E eles fazem isso de uma forma cantada. E então mantras podem ser adicionados nessa prática. E por que o rosário? Eu, por exemplo, não tenho a mesma relação com o Japamala, por exemplo. Não tenho a mesma conexão, melhor dizendo, não tenho a mesma conexão com o Japamala. Tenho Japamala, adoro, volta e meia uso, mas a conexão eu percebo que é diferente. No meu caso específico, isso não vai ser a verdade para todo mundo, claro, tem a ver com a minha herança ancestral. E tem a ver com uma questão de quando a gente quer falar de cura, a gente precisa falar do ciclo de cura, não só da nossa pessoa. A gente precisa olhar para o que veio antes, para o que virá depois. Né? Somos um elo da corrente, não somos uma figura, um elemento solto, né? E quando você fala de cura, tem uma relevância no meu modo de entender e de sentir, principalmente, tem uma relevância muito grande você falar a linguagem que os seus ancestrais entendem. E no meu caso, isso passa completamente pelo cristianismo de uma maneira geral e pelo catolicismo especificamente. Então não é necessariamente só sobre mim. E aí quando eu entendi isso faz um tempinho, eu comecei a juntar essa conexão que me veio herdada. Eu sou batizada na Igreja Católica, e comecei a ter uma reverência, um respeito maior por isso, como a minha cultura ancestral, independentemente do fato de não ser a minha religião. E comecei a exercer o pertencimento com mais intensidade a essa linhagem.
E, então é todo um processo de cura muito profundo, muito bonito, quando a gente se permite sair da superfície e mergulhar naquilo que está mais profundamente recheando ali os significados das nossas práticas. É isso. Quero deixar esse relato e essa partilha talvez possa inspirar mais alguém.